E se eu te contar que um único ato de coragem foi capaz de mudar não apenas uma vida, mas o destino de dezenas de famílias? A história que você está prestes a ouvir é sobre um homem que arriscou tudo para fazer o que era certo, e recebeu algo que parecia impossível em troca. Prepare-se para conhecer Samuel, um escravo que se tornou herói em um momento de puro desespero, e descubra como a gratidão de um pai pode quebrar as correntes mais pesadas. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder histórias emocionantes como esta. Aperta aquele sininho para receber todas as notificações. Agora sim, vamos à história. O sol ainda não havia nascido completamente quando Samuel acordou na senzala. Seus músculos doíam da jornada anterior, carregando sacas de café que pesavam mais do que seu próprio corpo magro. Ele tinha 25 anos, mas seu rosto carregava rugas prematuras, marcas de uma vida de trabalho árduo sob o sol inclemente das plantações. Samuel era diferente dos outros escravos da fazenda Santa Maria, não pela cor de sua pele ou pela força de seus braços, mas pela inquietação que habitava seus olhos castanhos. Ele observava tudo ao seu redor com uma atenção peculiar, como se estivesse sempre estudando o mundo, procurando entender os mistérios que o cercavam. A fazenda Santa Maria era uma das maiores produtoras de café da região. Seus cafezais se estendiam por colinas intermináveis, formando um mar verde que ondulava com o vento. O coronel Augusto Mendes era o proprietário dessas terras e de tudo que nelas havia, incluindo os mais de 100 escravos que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. O coronel era conhecido por sua rigidez e seu temperamento explosivo. Raramente visitava senzalas ou se dirigia diretamente aos escravos, preferindo dar ordens através de seus feitores, homens rudes que não hesitavam em usar o chicote para garantir que o trabalho fosse feito. Naquela manhã, Samuel foi designado para trabalhar na limpeza das trilhas que cortavam a mata próxima à casa grande. Era um trabalho considerado mais leve, pois ficava longe dos olhos vigilantes dos feitores mais severos. Ele pegou seu facão e seguiu pela estrada de terra, acompanhado de mais 2 companheiros. A mata era densa e sombria, com árvores centenárias que bloqueavam a luz do sol. O ar era úmido e pesado, carregado com cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição. Pássaros cantavam nas copas das árvores, e Samuel se pegou admirando brevemente aquela beleza selvagem, um contraste gritante com a ordem rígida e opressiva da fazenda. Enquanto trabalhava, cortando galhos e limpando o caminho, Samuel ouvia os sons da mata. Ele havia aprendido, ao longo dos anos, a distinguir os ruídos normais daqueles que sinalizavam perigo. Foi por isso que, quando ouviu vozes masculinas alteradas e um grito feminino abafado vindo de algum lugar entre as árvores, seu corpo inteiro ficou em alerta. Seus companheiros também pararam, olhando uns para os outros com incerteza. Interferir em assuntos que não lhes diziam respeito poderia significar punição severa, mas ignorar um pedido de socorro ia contra tudo que Samuel acreditava ser certo, mesmo em sua condição de escravidão. O grito se repetiu, mais desesperado desta vez, e Samuel não pensou 2 vezes. Largou suas ferramentas e correu em direção ao som, seu coração batendo forte no peito. Ele sabia que poderia estar correndo em direção ao próprio fim, mas algo mais forte do que o medo o impulsionava para frente. Seus pés descalços pisavam com firmeza no chão irregular da mata, desviando de raízes e pedras com a agilidade de quem conhecia bem aquele tipo de terreno. As vozes ficavam cada vez mais próximas, e Samuel podia distinguir agora as palavras grosseiras e ameaçadoras de homens que claramente não tinham boas intenções. Samuel chegou a uma pequena clareira e o que viu fez seu sangue ferver. 3 homens maltrapilhos cercavam uma jovem mulher que estava encurralada contra uma árvore. Ela tinha os cabelos escuros desarranjados, o vestido rasgado no ombro, e seus olhos azuis brilhavam com lágrimas de terror e indignação. Samuel reconheceu imediatamente aquele rosto. Era Isabel, a filha única do coronel Augusto Mendes. Ele a havia visto de longe algumas vezes, sempre montada em seu cavalo branco, passeando pelos campos da fazenda com a despreocupação de quem nunca conheceu privações ou sofrimento. Os homens não haviam percebido a chegada de Samuel. Estavam concentrados demais em sua presa, rindo de forma cruel enquanto se aproximavam cada vez mais da jovem. Um deles, um sujeito gordo com barba desgrenhada, estendia a mão para tocar o rosto de Isabel, que tentava se afastar sem sucesso. Quietinha, mocinha, ele dizia com voz arrastada. A gente só quer uns minutinhos do seu tempo.
Uma senhora toda fina como você não vai fazer falta por uns instantes. Os outros dois riam, um deles segurando uma faca suja que refletia a pouca luz que penetrava entre as árvores. Samuel não tinha armas, apenas suas mãos e sua coragem. Ele sabia que enfrentar 3 homens armados era suicídio, mas não podia simplesmente ficar parado assistindo aquela injustiça. Pegou um galho grosso que estava no chão e avançou para a clareira, gritando com toda a força de seus pulmões. Soltem ela! Agora! Sua voz ecoou pela mata, firme e desafiadora. Os 3 homens se viraram surpresos, e por um breve momento, ficaram paralisados pela audácia daquele escravo que ousava desafiá-los. O momento de surpresa passou rapidamente. O homem gordo largou Isabel e avançou em direção a Samuel, xingando e brandindo os punhos. Um escravo metido a herói. Vou te ensinar seu lugar, negro. Ele investiu contra Samuel com força brutal, mas Samuel era mais ágil. Desviou do primeiro soco e acertou o galho nas costas do homem, fazendo-o cambalear. Os outros 2 logo se juntaram à luta, e Samuel se viu lutando contra 3 oponentes ao mesmo tempo. Ele lutava com a ferocidade de um animal encurralado, sabendo que se fosse derrotado, tanto ele quanto Isabel pagariam com a vida. O homem com a faca tentou golpeá-lo, mas Samuel segurou seu pulso e torceu com força, fazendo a arma cair no chão. Aproveitou o momento de desequilíbrio e empurrou o homem contra uma árvore, deixando-o atordoado. O terceiro atacante, um sujeito magro e rápido, conseguiu acertar um soco no rosto de Samuel, fazendo-o cambalear e sentir o gosto metálico de sangue na boca. A dor era intensa, mas Samuel não podia se dar ao luxo de parar. Reuniu suas últimas forças e acertou o galho na cabeça do homem magro, que caiu inconsciente no chão. O homem gordo, recuperando-se de seu atordoamento inicial, tentou agarrar Samuel por trás, mas levou uma cotovelada no nariz que o fez gritar de dor e recuar, sangrando abundantemente. Percebendo que estavam perdendo a luta, os 3 homens começaram a recuar, xingando e ameaçando vingança. Isso não vai ficar assim, escravo do demônio, gritou o homem gordo enquanto ajudava os companheiros a se levantarem. Você não sabe com quem está se metendo. Eles desapareceram entre as árvores, deixando para trás apenas suas ameaças e o som de galhos quebrando sob seus pés apressados. Samuel ficou parado, respirando pesadamente, seu corpo tremendo com a adrenalina da luta. Sangue escorria de um corte acima de sua sobrancelha, e suas mãos estavam machucadas e inchadas. Samuel se virou para Isabel, que estava apoiada na árvore, ainda em choque. Seus olhos azuis o observavam com uma mistura de medo, gratidão e confusão. Ele deu um passo em sua direção, estendendo a mão em um gesto de ajuda. A senhorita está bem? Eles machucaram a senhora. Sua voz estava rouca, mas havia uma gentileza genuína nela. Isabel hesitou por um momento, olhando para aquela mão estendida, a mão de um escravo que acabará de arriscar sua vida por ela. Finalmente, ela pegou, e Samuel a ajudou a se levantar. Isabel estava tremendo, seu corpo inteiro sacudido pelo trauma do ataque. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, deixando rastros limpos em suas bochechas sujas de terra. Eu estava cavalgando e meu cavalo se assustou com uma cobra. Ele me derrubou e fugiu. Eu estava tentando encontrar o caminho de volta quando aqueles homens, eles... Sua voz falhou, incapaz de continuar. Samuel entendeu sem precisar ouvir o resto. Ele olhou ao redor, certificando-se de que os homens realmente haviam ido embora. A senhora precisa voltar para a casa grande, disse Samuel, mantendo uma distância respeitosa. Mesmo tendo acabado de salvá-la, ele conhecia seu lugar na hierarquia daquele mundo cruel. Era um escravo, e ela era a filha do seu senhor. Havia um abismo intransponível entre eles, estabelecido pelas convenções sociais e pela lei. Eu vou acompanhá-la até um lugar seguro. Aqueles homens podem voltar, e não é seguro a senhora ficar aqui sozinha. Isabel assentiu, ainda incapaz de falar muito. Ela observava Samuel com atenção, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Notou as cicatrizes em seus braços, marcas de chicotadas antigas e novas. Viu a determinação em seus olhos, mesmo através da dor e do cansaço. Havia algo naquele homem que a intrigava, uma dignidade que transcendia sua condição de escravidão. Ela havia crescido vendo escravos todos os dias, mas nunca realmente os havia observado como pessoas, como indivíduos com pensamentos, sentimentos e coragem.
Eles começaram a caminhar pela mata, Samuel na frente, abrindo caminho e verificando constantemente se não estavam sendo seguidos. Isabel o seguia em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, ela havia experimentado o medo real, o terror de estar completamente vulnerável e à mercê de pessoas mal intencionadas. E pela primeira vez, ela havia sido salva não por seu pai, não pelos homens brancos de sua classe social, mas por um escravo, alguém que a sociedade considerava menos do que humano. Como você se chama? Perguntou Isabel de repente, sua voz ainda fraca mas curiosa. Samuel hesitou antes de responder, surpreso pela pergunta. Era raro que alguém da casa grande se interessasse pelo nome de um escravo. Samuel, senhora. Meu nome é Samuel. Ela repetiu o nome em voz baixa, como se estivesse guardando na memória. Samuel. Obrigada, Samuel. Você salvou minha vida. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido. Samuel não disse nada, apenas continuou andando. Gratidão de uma pessoa branca livre era algo tão raro e estranho para ele que não sabia como responder. Após 40 minutos de caminhada cautelosa pela mata, eles finalmente emergiram na estrada que levava à casa grande. À distância, podiam ver a imponente mansão branca com suas colunas e varandas amplas, símbolo do poder e riqueza do coronel Mendes. Havia uma agitação incomum no local. Vários homens a cavalo circulavam pela propriedade, e vozes gritavam ordens em todas as direções. Era evidente que a ausência de Isabel havia sido notada e que uma busca estava em andamento. Meu Deus, seu pai deve estar desesperado, disse Samuel, acelerando o passo. Isabel também apressou seus passos, sentindo uma pontada de culpa ao imaginar a angústia que sua família devia estar sentindo. Eles se aproximaram da casa, e logo foram avistados por um dos capatazes que imediatamente gritou: Achamos a senhorita Isabel. Ela está aqui. Instantaneamente, todos convergiram em direção a eles. O coronel Augusto Mendes saiu correndo da casa grande, seu rosto geralmente severo agora marcado pela preocupação e pelo medo. Ele era um homem alto e robusto, de cabelos grisalhos e bigode bem aparado, sempre vestido impecavelmente mesmo nas situações mais casuais. Quando viu Isabel, seus olhos se encheram de lágrimas, algo que Samuel nunca imaginaria ver em um homem tão duro. Isabel, minha filha, graças a Deus você está bem. Ele correu até ela e a envolveu em um abraço apertado, verificando se estava ferida. Dona Maria Clara, esposa do coronel e mãe de Isabel, também chegou correndo, suas saias volumosas atrapalhando seus movimentos. Era uma mulher elegante de meia idade, sempre preocupada com as aparências e com a posição social da família. Ela abraçou a filha com lágrimas nos olhos, fazendo 1000 perguntas ao mesmo tempo. Onde você estava? O que aconteceu? Seu vestido está rasgado. Oh, meu Deus, você está machucada. Isabel tentava acalmá-los, mas estava exausta demais para falar muito. Foi então que o coronel notou Samuel, parado a uma distância respeitosa, com a cabeça baixa e as mãos nas costas, na postura submissa esperada de um escravo. Sangue ainda escorria do corte em sua testa, e suas roupas estavam sujas e rasgadas. O coronel franziu a testa, confuso com a presença daquele escravo ao lado de sua filha. Você, o que está fazendo aqui? O que aconteceu? Sua voz era dura, automática desconfiança tingindo suas palavras. Para ele, um escravo perto de sua filha em tal estado só podia significar problemas. Antes que Samuel pudesse responder, Isabel se soltou do abraço de seus pais e se posicionou entre eles e Samuel. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz saiu firme e clara. Pai, mãe, este homem salvou minha vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os presentes, capatazes, escravos que haviam se aproximado, membros da família, ficaram paralisados, processando aquelas palavras inesperadas. O coronel olhou de Isabel para Samuel e de volta para Isabel, tentando compreender o que estava ouvindo. Isabel respirou fundo e começou a contar tudo o que havia acontecido. Suas palavras saíam rápidas, ainda carregadas pela emoção dos eventos recentes. Ela descreveu como havia saído para cavalgar sozinha pela manhã, algo que fazia frequentemente apesar das advertências de seus pais. Contou sobre a cobra que assustou seu cavalo, a queda, e como se viu perdida na mata. Sua voz ficou mais baixa e trêmula quando chegou à parte sobre os 3 homens que a encontraram e cercaram,
com intenções claramente maliciosas. Eles iam fazer coisas terríveis, pai, disse Isabel, as lágrimas voltando a correr por seu rosto. Dona Maria Clara levou a mão à boca, horrorizada, enquanto o rosto do coronel ficava vermelho de raiva contida. Eu estava aterrorizada, certa de que ninguém viria me ajudar. Gritei, mas pensei que ninguém me ouviria naquela parte distante da mata. Mas então, de repente, ele apareceu. Isabel apontou para Samuel, que permanecia imóvel, os olhos fixos no chão. Samuel se jogou contra os 3 homens, mesmo estando desarmado e em desvantagem numérica, continuou Isabel, sua voz agora cheia de admiração. Ele lutou com uma coragem que eu nunca havia visto antes. Levou socos, sangrou, mas não desistiu até que eles fugissem. Se não fosse por ele, pai, eu não estaria aqui agora. Aqueles homens teriam-me. Sua voz falhou novamente, incapaz de completar a frase terrível. Mas todos entenderam perfeitamente o que ela queria dizer. O coronel olhou para Samuel com novos olhos. A raiva que sentia pelos agressores de sua filha era monumental, mas agora se misturava com algo que ele não costumava sentir em relação aos seus escravos, gratidão genuína. Ele se aproximou de Samuel, que instintivamente recuou um passo, preparado para uma punição. Afinal, ele havia tocado em uma mulher branca, filha de seu senhor. Mesmo que fosse para salvá-la, isso poderia ser interpretado de maneiras perigosas. Para a surpresa de todos, especialmente de Samuel, o coronel não levantou a mão para bater. Em vez disso, ele colocou as mãos nos ombros de Samuel, forçando-o a olhar para cima. Seus olhos estavam vermelhos, e havia uma umidade não característica neles. Você salvou minha filha, disse o coronel, sua voz grave tremendo com emoção. Você arriscou sua vida para proteger o que é mais precioso para mim neste mundo. Ele pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Você me devolveu minha menina. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Samuel não sabia o que dizer ou fazer. Estava acostumado a ordens, gritos, e ocasionalmente castigos físicos. Mas gratidão? Emoção genuína vinda do coronel? Isso era território completamente desconhecido. Ele apenas murmurou: eu fiz o que qualquer pessoa de bem faria, senhor. Não podia deixar aqueles homens machucarem a senhorita Isabel. Sua resposta simples e humilde tocou o coração de todos os presentes, mostrando que mesmo nas condições mais degradantes, a humanidade e a decência podiam prevalecer. O coronel Augusto Mendes não era conhecido por sua indecisão. Quando tomava uma decisão, agia imediatamente. E naquele momento, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Tragam água limpa e ataduras, ordenou a um dos empregados da casa. E chamem o médico. Quero que ele examine minha filha e também trate dos ferimentos deste homem. O último pedido causou surpresa visível. Era incomum que um médico, especialmente um que atendia a família do coronel, fosse chamado para tratar de um escravo. Dona Maria Clara levou Isabel para dentro da casa, ainda fazendo perguntas e verificando cada arranhão em sua filha. Antes de entrar, Isabel olhou para trás, encontrando os olhos de Samuel por um breve momento. Havia naquele olhar uma conexão estranha, um reconhecimento mútuo de humanidade que transcendia as barreiras sociais que os separavam. Ela deu um pequeno sorriso de agradecimento antes de desaparecer pela porta da casa grande. Samuel foi levado para uma área coberta nos fundos da casa, onde normalmente eram realizados trabalhos domésticos. Uma empregada trouxe água limpa e começou a limpar seus ferimentos com surpreendente gentileza. Samuel estava tão acostumado a ser tratado com brutalidade que aquela suavidade quase o fez chorar. O médico chegou pouco depois, um homem de meia idade com óculos pequenos e uma maleta de couro gasta. Ele examinou Isabel primeiro, certificando-se de que ela não havia sofrido ferimentos graves além de arranhões e hematomas. Então, para o espanto de muitos, desceu para tratar de Samuel. Você teve sorte, disse o médico enquanto costurava o corte acima da sobrancelha de Samuel. Mais alguns centímetros e poderia ter perdido o olho. Samuel permaneceu imóvel durante todo o tratamento, mordendo o lábio para não demonstrar dor. O médico enfaixou suas mãos inchadas e aplicou pomada nos hematomas que começavam a surgir por todo o seu corpo. Você é um homem corajoso, acrescentou o médico em voz baixa. Muito corajoso. Quando o tratamento terminou, o coronel mandou chamar Samuel novamente.
Eles se encontraram na biblioteca da Casa Grande, um cômodo imponente com estantes de madeira escura repletas de livros encadernados em couro. Samuel nunca havia entrado naquela parte da casa, e olhava ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. O coronel estava de pé ao lado da janela, olhando para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Ele se virou quando Samuel entrou, indicando uma cadeira. Sente-se. Samuel hesitou. Escravos não se sentavam na presença de seus senhores, especialmente em cadeiras finas como aquela. Mas a expressão do coronel não deixava espaço para argumentos. Ele se sentou desconfortavelmente na beirada da cadeira, as mãos enfaixadas descansando sobre os joelhos. O coronel serviu 2 copos de um líquido âmbar de uma garrafa de cristal. Estendeu um dos copos para Samuel, que o pegou com mãos trêmulas. Era uísque, uma bebida que Samuel só conhecia de nome. O coronel bebeu um gole de seu uísque, saboreando o líquido enquanto organizava seus pensamentos. Finalmente, ele falou: Samuel, eu quero recompensá-lo pelo que fez hoje. Você salvou minha filha de um destino terrível. Isso cria uma dívida que jamais poderei pagar completamente. Ele pausou, estudando o rosto de Samuel. Mas quero tentar. Diga-me, o que você mais deseja neste mundo? A pergunta pegou Samuel completamente desprevenido. O que ele desejava? A resposta óbvia era liberdade, mas será que poderia realmente pedi-la? Seria esse o tipo de recompensa que o coronel estava disposto a dar? Samuel engoliu em seco, seu coração batendo forte. Senhor, eu agradeço sua generosidade, mas não sei se posso pedir o que realmente quero. O coronel se inclinou para a frente. Fale. Seja honesto comigo. Após o que você fez hoje, merece pelo menos isso. Samuel respirou fundo, reunindo toda sua coragem. Liberdade, Senhor. Eu desejo minha liberdade. As palavras saíram quase em um sussurro, mas ecoaram pela biblioteca como um trovão. O coronel ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto indecifrável. Samuel sentiu o pânico crescer dentro dele. Será que havia cometido um erro terrível? Será que seria punido por sua ousadia? Mas então, para sua imensa surpresa, o coronel assentiu lentamente. Eu imaginei que seria isso que você pediria. E sabe de uma coisa, Samuel? Você merece. Não apenas pela ação heróica de hoje, mas porque vejo em você algo que não vejo em muitos homens, livres ou escravos. Vejo dignidade, coragem e bondade. Ele caminhou até sua escrivaninha e abriu uma gaveta, retirando papéis e uma pena. Vou redigir sua carta de alforria imediatamente. A partir de amanhã, você será um homem livre. Samuel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, lágrimas de alívio, alegria e descrença. Ele havia nascido escravo, filho de escravos, e sempre imaginou que morreria escravo. A liberdade era um sonho tão distante que ele havia aprendido a não pensar nela, para não tornar sua existência ainda mais dolorosa. E agora, de repente, aquele sonho impossível estava se tornando realidade. Mas isso não é tudo, continuou o coronel, escrevendo com caligrafia elegante. A liberdade é preciosa, mas um homem livre sem recursos é apenas um homem livre para passar fome. Vou lhe dar também 10 hectares de terra na parte norte da fazenda. Não é das melhores terras, mas é boa o suficiente para cultivar e construir uma vida. Além disso, vou lhe fornecer ferramentas, sementes e um pequeno capital inicial para você começar. Samuel estava completamente sem palavras. Aquilo era mais do que liberdade, era a chance de uma vida de verdade, com dignidade e possibilidades. O coronel terminou de escrever e assinou o documento com um floreio. Então, fez algo completamente inesperado. Ele se levantou e estendeu a mão para Samuel. Não como um senhor para um escravo, mas como um homem para outro homem, como um igual. Samuel, com mãos trêmulas, apertou aquela mão. Obrigado, senhor, foi tudo que conseguiu dizer, sua voz quebrada pela emoção. Obrigado não apenas pela liberdade, mas por me ver como um ser humano. A notícia da libertação de Samuel se espalhou rapidamente pela fazenda, gerando reações variadas. Alguns escravos ficaram felizes por ele, vendo sua liberdade como um raio de esperança de que dias melhores poderiam vir. Outros sentiram inveja ou ressentimento,
questionando por que ele mereceria liberdade quando eles não. Os capatazes e feitores reagiram com desconfiança e desconforto, vendo na ação do coronel um precedente perigoso que poderia minar a ordem estabelecida. Isabel se recuperou rapidamente do trauma físico do ataque, embora as marcas emocionais levassem mais tempo para sarar. Ela insistiu em ver Samuel antes de sua partida da fazenda. Eles se encontraram no jardim da Casa Grande, sob o olhar vigilante mas permissivo de Dona Maria Clara. Isabel parecia diferente, mais madura de alguma forma, como se os eventos daquele dia terrível tivessem tirado um véu de seus olhos, mostrando-lhe aspectos da realidade que ela havia ignorado durante toda sua vida privilegiada. Samuel, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, disse Isabel, suas mãos segurando um pequeno embrulho. Meu pai já lhe deu sua recompensa merecida, mas eu queria lhe dar algo pessoal. Ela estendeu o embrulho, que Samuel abriu cuidadosamente. Dentro havia uma Bíblia de capa de couro, velha mas bem preservada. Era da minha avó, explicou Isabel. Ela me ensinou a ler usando este livro. Eu gostaria que você a tivesse. Talvez você possa aprender a ler com ela também. A liberdade é mais completa quando temos conhecimento. Samuel segurou o livro com reverência, consciente do imenso valor simbólico daquele presente. Obrigado, senhorita Isabel. Vou guardá-lo como meu bem mais precioso. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, dois seres humanos de mundos completamente diferentes, unidos temporariamente pela tragédia e pela coragem. Você é um homem bom, Samuel. O mundo precisa de mais homens como você. Samuel sorriu tristemente. E o mundo precisa de mais pessoas como a senhorita, que conseguem enxergar além das diferenças que outros usam para nos separar. 2 dias depois, Samuel deixou a fazenda Santa Maria pela última vez como homem livre. Ele carregava um saco com suas poucas posses pessoais, a Bíblia de Isabel cuidadosamente embrulhada, sua carta de alforria guardada junto ao peito, e um papel com as coordenadas de suas novas terras. Muitos escravos vieram se despedir dele, alguns com lágrimas nos olhos, outros com palavras de encorajamento. Ele prometeu a si mesmo que nunca esqueceria de onde veio, e que quando prosperasse, ajudaria outros que ainda estavam em correntes. Enquanto caminhava pela estrada empoeirada que o levaria para longe da fazenda, Samuel olhou para trás uma última vez. Viu os cafezais, a casa grande brilhando branca sob o sol, e as senzalas onde havia passado toda sua vida até aquele momento. Parte dele ainda estava lá, nas memórias dolorosas e nas amizades forjadas no sofrimento compartilhado. Mas outra parte, a parte que havia sido libertada, olhava apenas para frente, para o horizonte desconhecido que agora se abria diante dele. A história de Samuel não terminou ali, é claro. Ele enfrentaria muitos desafios como homem negro livre em uma sociedade construída sobre a escravidão. Haveria preconceito, dificuldades econômicas e momentos de dúvida. Mas ele também encontraria alegria, amor e realização. Com o tempo, suas terras prosperaram, e ele se tornou respeitado na pequena comunidade que se formou ao redor de sua propriedade. Ele aprendeu a ler e escrever, usando a Bíblia de Isabel como professora paciente. E sempre que alguém perguntava como ele havia conquistado sua liberdade, Samuel contava a história do dia em que salvou Isabel na mata, não com orgulho, mas com humildade, sempre enfatizando que havia feito apenas o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Anos depois, quando Samuel já era um homem idoso com netos brincando aos seus pés, ele às vezes ainda pensava naquele dia que mudou sua vida. Pensava na coragem que precisou ter para enfrentar 3 homens maiores e armados. Pensava na gratidão do coronel e na bondade inesperada que encontrou onde menos esperava. Mas principalmente, pensava em como um único momento de coragem havia quebrado as correntes que o prendiam não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Isabel, por sua vez, nunca esqueceu Samuel. O encontro na mata e o resgate mudaram profundamente sua visão de mundo. Ela começou a questionar as estruturas sociais que sustentavam a escravidão, frequentemente tendo discussões acaloradas com seu pai sobre a moralidade daquela instituição. Com o tempo, tornou-se uma defensora discreta da abolição, usando sua posição privilegiada para educar outras mulheres de sua classe sobre a humanidade dos escravos. Ela se casou com um advogado que compartilhava seus ideais progressistas, e juntos trabalharam nos bastidores para ajudar escravos fugitivos e apoiar causas abolicionistas. O coronel Augusto Mendes também foi transformado pelos eventos daquele dia. Embora não tenha libertado todos os seus escravos imediatamente,
Os vínculos econômicos e sociais eram complexos demais para uma mudança tão drástica. Ele começou a tratá-los com mais humanidade. Proibiu os castigos físicos mais severos, melhorou as condições das senzalas e permitiu que famílias permanecessem juntas, algo raro entre os fazendeiros da época. Ele frequentemente visitava Samuel em suas terras, e os dois desenvolveram uma amizade improvável mas genuína, dois homens de mundos diferentes unidos pelo respeito mútuo. A terra que Samuel recebeu prosperou sob seu cuidado dedicado. Ele plantou café, milho e feijão, trabalhando duro mas desta vez para si mesmo, colhendo os frutos de seu próprio suor. Com o tempo, comprou mais terras, construiu uma casa de verdade com paredes de alvenaria e telhado de telhas, e até empregou alguns trabalhadores, sempre pagando salários justos e tratando todos com a dignidade que ele próprio havia desejado quando era escravo. Ele se casou com Maria, uma mulher livre que havia conhecido na igreja local, e juntos tiveram 4 filhos, todos nascidos livres, algo que Samuel considerava seu maior triunfo. Samuel nunca abandonou seus irmãos que permaneceram na escravidão. Secretamente, ele ajudava a financiar a fuga de escravos através de uma rede clandestina. Sua casa se tornou um ponto de parada para fugitivos a caminho do norte, onde tinham mais chances de viver em liberdade. Era um trabalho perigoso, que poderia lhe custar tudo o que havia conquistado, mas Samuel sentia que não podia desfrutar completamente de sua liberdade enquanto tantos outros permanecessem em correntes. Um dia, muitos anos depois do resgate na mata, Samuel recebeu uma visita inesperada. Isabel, agora uma mulher madura com seus próprios filhos, veio até sua propriedade acompanhada de seu marido. Ela trazia notícias importantes. Seu pai havia falecido, e em seu testamento, havia libertado todos os seus escravos restantes e dividido parte de suas terras entre eles. Ele me disse, pouco antes de morrer, que você lhe havia ensinado uma lição que ele levou anos para compreender completamente, disse Isabel, lágrimas em seus olhos. Que a verdadeira riqueza de um homem não está em quantas pessoas ele possui, mas em quantas vidas ele toca de forma positiva. Samuel recebeu a notícia com emoção profunda. Ele havia plantado uma semente naquele dia na mata, uma semente que cresceu e floresceu de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Não havia apenas salvo uma vida, havia, de forma indireta, mudado muitas outras. Era uma lição poderosa sobre como um ato de coragem e bondade pode criar ondas que se espalham muito além do momento inicial. Na festa de celebração que Samuel organizou para receber os recém-libertados da fazenda Santa Maria, ele fez um discurso que muitos presentes lembrariam pelo resto de suas vidas. A liberdade, disse ele, sua voz forte apesar da idade avançada, não é apenas a ausência de correntes físicas. É a presença de dignidade, de oportunidades, de esperança. É o direito de colher o que plantamos, de amar sem medo de separação, de sonhar com um futuro melhor para nossos filhos. Mas a liberdade também vem com responsabilidades. Agora que somos livres, devemos trabalhar para garantir que outros também conquistem essa liberdade. Devemos ser exemplos de que pessoas negras livres podem prosperar, construir, criar e contribuir para a sociedade. Nossa liberdade deve servir como inspiração e prova de que todos merecem as mesmas oportunidades. Os anos passaram, e a escravidão finalmente foi abolida no Brasil em 1888. Samuel viveu para ver esse dia histórico, aos 82 anos de idade. Ele reuniu toda a sua família extensa, filhos, netos e bisnetos, e juntos celebraram não apenas o fim legal da escravidão, mas também a jornada extraordinária que havia começado décadas antes, naquela manhã quando um jovem escravo decidiu que algumas coisas valiam mais do que a própria vida, e que a humanidade e a decência não conheciam barreiras de cor ou condição social. A história de Samuel e Isabel foi passada de geração em geração, tornando-se parte da história oral das duas famílias. Era uma história sobre coragem, gratidão, transformação e a complexa teia de humanidade que conecta todas as pessoas, independentemente das barreiras artificiais que a sociedade ergueu entre elas. Era uma lembrança de que até mesmo nos tempos mais sombrios, a bondade e a coragem de uma pessoa podem acender uma luz que ilumina o caminho para muitas outras. Quando Samuel finalmente faleceu, em 1895, aos 89 anos, ele foi enterrado em suas próprias terras, sob uma grande árvore que ele mesmo havia plantado quando conquistou sua liberdade. A lápide dizia simplesmente, Samuel, homem livre, herói silencioso, pai amado. Mas aqueles que o conheceram sabiam que essas palavras, por mais verdadeiras que fossem, apenas arranhavam a superfície da vida extraordinária que ele havia vivido e do legado duradouro que havia deixado.
Isabel, que sobreviveu a Samuel por mais alguns anos, frequentemente visitava seu túmulo, trazendo flores e conversando com a memória do homem que havia salvado sua vida e, ao fazer isso, havia plantado as sementes de uma revolução pessoal que mudou tudo para ela. Em sua própria lápide, anos depois, sua família inscreveria as palavras: Isabel, filha, mãe, aliada da justiça. E assim, dois espíritos unidos pela circunstância e pela escolha de fazer o que era certo descansavam na mesma terra que um dia representou opressão, mas que através de suas ações, havia se tornado símbolo de esperança, mudança e redenção.